última aulinha, estamos todos cansados, mas eu tenho umas coisas muito importantes para discutir com vocês aqui. Então olha só, primeira coisa importante a gente lembrar, corrente elétrica gera campo magnético, primeira coisa de todas. Nós vimos alguns detalhes do magnetismo, separabilidades polos magnéticos, ponto Curie, polo norte, polo sul, o magnetismo terrestre. E na última aula de eletromagnetismo nós vimos a força elétrico porque é carga elétrica, magnética porque tem ímã na jogada. Nós vimos o seguinte, que se já tiver um campo magnético numa região e eu pego uma carga e eu pego uma partícula carregada e faço ela passear nessa região, como ela ao se deslocar gera o seu próprio campo magnético, esse campo magnético gerado por ela vai interagir com o campo previamente existente. E é daí que vem a força eletromagnética. Beleza? Tinha três situações que nós temos que ter carinho para interpretar o movimento de uma partícula carregada imersa em campo magnético. Uma delas é quando a velocidade é paralela ao campo magnético. Nesse caso, ela descreve o MRU. A única explicação para descrever o MRU é porque a força resultante quer dizer que nesse caso, olha que loucura, o campo magnético que já existe e o campo magnético gerado pela partícula não interagem um com o outro. Não interagem. Porém, quando a velocidade é perpendicular ao campo, a força existe, ela é máxima nesse caso. Dá até para calcular o valor dela através da fórmula clássica, que nesse caso 190. Ó, que pequenininha que ela fica. Depende do que naquele caso da perpendicularidade entre velocidade e campo? Depende do valor do campo, do valor da velocidade e do valor da carga. Para saber para onde a partícula vai, é regra da mão modificada, porque a primeira é pegar no fio com a mão direita e o dedão na corrente. Agora é aquela assim, lembra? Buf, buf, buf. Esse aqui é a velocidade. Carona, lembra? Pega carona, é a velocidade que tu quer ir. Esse aqui, esse que tu não pode esquecer, é força. E sobrou esse aqui. Nossa, pode até usar os dois, né? Ó, esse aqui sobrou quem, meus amigos? Campo magnético, obrigado. Olha só. Pega a mãozinha da mão direita nessa posição, bota a velocidade no dedão, bota o campo magnético penetrando no quadro, olha para onde aponta a força. A força aponta para cima, só que é uma partícula, então ela vai ser empurrada para baixo e o MCU que ela vai descrever é assim, ó, nesse sentido. E ela fica presa no campo magnético para toda a eternidade, girando ali. A menos que alguém desligue o campo magnético. E na hora de desligar o campo magnético, ela sai pela tangente, né? Como todo o corpo em MCU. Quando acaba a força centrípeta, sai pela tangente. Mas olha que legal. Velocidade, campo magnético, olha a força. Se a partícula é positiva, ela gira no sentido oposto. Faz sentido, não faz? Claro, porque o sinal da carga vai dizer se a força é para um lado ou é para o outro. Tranquilo. Então, para esperar um MCU, a partícula tem que ter velocidade perpendicular ao campo magnético. Não se esqueçam, essa bolinha com um xizinho é o campo perpendicular ao quadro. Lembra dessa fórmula aqui? Alguém lembra o nome dela? Habib-Nivel-Kibbe. É essa mesmo. Essa Habib-Nivel-Kibbe é nessa hora que a gente usa. Mas tu sabe que no vestibular nem sempre tu vai ter ela pronta. Se tu quiser montar ela, é só lembrar que a força eletro faz o papel de força centrípeta, igual as duas, nasce o Habib-Nivel-Kibbe, nada demais. Mas a situação mais divertida é aquela em que a velocidade é oblíqua ao campo. Qual é o movimento que a partícula vai descrever quando a velocidade é oblíqua ao campo? Helicoidal, em forma de mola, em forma de hélice, se tu preferir, certo? Então, na verdade, é só tu pensar o seguinte, ó. Essa velocidade pode ser decomposta em Vx e Vy. De acordo com Vx, é paralela, ela quer continuar reto. Concorda comigo? E de acordo com Vy, é exatamente a situação que nós analisamos aqui, ó. A velocidade fica perpendicular ao campo, né? Para uma velocidade ela quer ir reto, para outra velocidade ela quer rodopiar. Se ela for fazer isso ao mesmo tempo,
o movimento fica assim, tá vendo? Ó? Vai rodando e vai se aproximando ou se afastando do indivíduo. Movimento esse que a gente chama de helicoidal. São só 3 situações. Só 3 situações. A fórmula para calcular é sempre a mesma. O problema é a maneira como o fenômeno vai ocorrer. Tem mais questões que eu poderia levantar aqui nesse movimento, tá, gente? Por exemplo, como é que eu faço para calcular, porque já que a gente vai fazer um movimento helicoidal, se eu fosse olhar assim, né, eu veria uma circunferência. E a cada volta dessa circunferência, a partícula vai avançar uma certa distância para frente. Como é que eu calcularia o raio dessa circunferência vista daqui? Habib me vê um kibe. Exatamente a mesma fórmula, só que Vy, porque é a velocidade y que gera o movimento circular. Aí eu pergunto, e se eu quisesse calcular o passo? O passo é o quanto o corpo carregado avança para frente ao completar uma volta. Usa as equações do MCU para ver o período, para ver quanto tempo demora para dar uma volta. E velocidade e distância vezes o tempo. Pega esse tempo para dar uma volta e multiplica por Vx, tu vai calcular o passo. E em apostilas anteriores, a apostila trazia esses cálculos. Eu acho que a galera ficou muito pesado e eu acho que nesse ano, até onde eu vi, eles tiraram. Não sei que de repente venha no próximo volume esse cálculo também. É possível. O que eu estou te dizendo? Que o mais importante é tu saber calcular a força eletromagnética e saber interpretar os 3 tipos de movimento. Uma questão mais apimentada poderia fazer perguntas que não tem fórmulas prontas para resolver. O cara tem que usar a sua física básica para matar a questão. O que faltou falar para finalizar o volume 6 e a gente já poder continuar na mesma matéria migrando para o 7? Faltou falar do cinturão de Van Allen. Que história é essa? Eu expliquei no início do magnetismo que a Terra possui campo magnético, já que corrente elétrica. Então a única explicação para a Terra funcionar como um grande ímã é que no seu interior tem corrente elétrica. No interior da Terra tem corrente elétrica. Dá até para saber pela regra da mão direita mais ou menos para onde é essa corrente, né? Se aqui é o polo sul e lá é o polo norte magnético e as linhas de campo vão do norte para o sul, né? Para que o campo magnético lá seja nesse sentido, a corrente elétrica no Equador teria que estar passando, por exemplo, penetrando aqui no quadro, né? Certo? Ou emergindo nesse canto aqui, ó. Então tu vê, tem corrente elétrica no interior da Terra. Bacana, bacana saber disso, já que corrente elétrica e a Terra é um grande ímã. Beleza. Só que eu pergunto a vocês. O nosso querido Sol, para quem esqueceu, que é uma super bomba atômica que está explodindo na nossa cara há 4 bilhões de anos, maneira diferente de enxergar o Sol, né? Não é uma estrela, não, é uma super bomba atômica que está explodindo há 4 bilhões de anos. Aí tu começa a ter um pouquinho mais de cuidado com o Sol, né? Por isso que é um crime contra a tua pele, contra a tua vida, ficar horas no Sol do meio-dia, certo? Aí a chance de câncer aumenta brutalmente, aí só quando tu estiver na UTI morrendo que tu vai te arrepender, ai, por que eu peguei tanto Sol sem protetor? Né? Então, na verdade, às vezes a gente é ignorante em algumas coisas e não enxerga, puta merda, uma bomba atômica na minha cara, vou ficar aqui feliz. Por que o cara fica feliz lá olhando a bomba atômica e não acontece nada com ele? Só porque a Terra tem campo magnético, senão o cara ia fritar em poucos minutos de posição ao Sol. Afinal, o Sol, já que é uma reação nuclear que está acontecendo nele, né, deve vir partículas carregadas do Sol, né, ejetadas após essa super explosão nuclear. Concorda comigo? Elas vêm de tudo que é lá, dependendo da época do ano e dependendo do período do dia. Eu pergunto, se partículas carregadas vêm de tudo quanto é lugar tentando penetrar na Terra, quais conseguirão penetrar na Terra com mais facilidade? Essas? Não. Essas aqui? Ah, acabamos de ver que a partícula que tem velocidade paralela ao campo continua em MRU. Então só as que chegar pelos polos, ó, é que vão estar paralelas ao campo, beleza? Ou seja, onde é que é a maior incidência de partículas carregadas na Terra? No Polo Norte e no Polo Sul. Dependendo da quantidade de partículas carregadas que penetram na Terra pelo Polo Norte e Polo Sul, essas partículas podem excitar a atmosfera, gás a baixa pressão na parte alta, e ele chega a brilhar que nem a nossa lâmpada. É a aurora boreal ou a aurora austral, que a apostila volume 6 tem uma figura muito bonita sobre a aurora boreal. O bacana é tu ver na internet o vídeo, né? Que aí tu vê a coisa, um fantasmagórica, esverdeante lá, né? Passando pela parte alta da atmosfera. É muito bonita aquela situação. Eu que nunca vi a olho nu, né?
já fiquei emocionado de ver os vídeos e as fotos. Imagina o cara que está lá em pleno Polo Norte ou Polo Sul e vê o céu esverdeado, né, parecendo uma chama se movimentando em cima da tua cabeça. Mágico isso. Por que isso acontece só nos polos? Por causa que a magnetosfera da Terra, nos polos, tem uma direção que facilita a penetração de partículas carregadas. Porém, o que acontece com as partículas que entram obliquamente ao campo magnético? Rodopiam. Rodopiam, que nem a gente acabou de ver há poucos segundos atrás. Rodopiam desta maneira. Tentam avançar, mas ficam girando. E então quer dizer que partículas carregadas vindas do Sol, ou até de partes mais distantes do universo, quando atingem a parte do equador da Terra, começam a fazer essas partículas carregadas rodopiar, movimento helicoidal dentro desse campo magnético. Partículas carregadas, me dá exemplo de partícula carregada. Elétron, próton, e deu, né? O resto é componente de elétron e próton, né? Quem é que tem mais massa, próton ou elétron? Quem é que é mais difícil parar quando está embalado, próton ou elétron? O próton, um caminhão é mais difícil de parar do que um carro, meus amigos. É física ultra, super mega básica. Lembra disso? Quanto maior a massa, maior a inércia, mais difícil movimentar e mais difícil parar. Então o próton que chega bem energético penetra um pouco mais antes de ficar aprisionado no movimento helicoidal, enquanto os elétrons penetram um pouco menos, já que eles são mais fáceis de parar e ficam aprisionados no movimento helicoidal, indo e voltando nessa região. Ok? Além da atmosfera terrestre, tem regiões no espaço à nossa volta que tem elétrons rodopiantes e prótons rodopiantes, formando um cinturão de proteção? Sim. Por que esse cinturão chama cinturão de Van Allen? Porque o Van Allen foi o físico norte-americano que mostrou que existia. Como, professor? Ele fez uma conta? Não. Ele fez parte de uma equipe que lançou um satélite chamado Explorer 1. Esse satélite então ficou orbitando a Terra e ficou colhendo dados da região em volta da Terra. Percebeu que tinha regiões de elétrons concentrados, regiões de prótons concentrados. Ligando os fiozinhos, a gente percebeu onde é que vinham essas partículas carregadas, do Sol. E ficavam aprisionados ali naquela região devido ao campo magnético. Beleza? Se não fosse esse cinturão de partículas carregadas nos protegendo, uma leve exposição ao Sol do meio-dia ia fritar a tua pele. Então não é só os gases da atmosfera, o efeito estufa que filtra a radiação. A própria magnetosfera é fundamental para a vida na Terra. Sem a magnetosfera, nem as plantas resistiriam ao Sol, as plantas queimariam o Sol. Né? Então ficaria radioativa a radiação chegando aqui na Terra e provavelmente a vida na Terra, né, não teria como sobreviver. O bacana é que a gente sabe historicamente que esse campo magnético da Terra já se inverteu, né? E nessas épocas de inversão, a vida na Terra sofreu bastante consequências, que podem ter sido prejudiciais na época, mas que geraram mutações genéticas que de repente favoreceram a futura vida que ia surgir depois desse bombardeio radioativo na Terra. Bacana, né? Saber que nós somos fruto de repente dessa alteração de magnetosfera que existe na Terra. Era o bate-papo final que faltava. Fala, senhor, se ocorreu outra inversão magnética na Terra e vier uma explosão solar bem nessa época, pode acabar com a vida na Terra? Não acabar com a vida na Terra, porque assim, existe vida nas regiões onde o Sol não bate. Existe vidas em cavernas, existe vida, né, em uma série de regiões protegidas do Sol. Mas com certeza a vida na Terra ia sofrer um baque grandioso se o homem não fosse interferir nesse processo, né? Se nós ainda estivermos por aqui, nós vamos dar um jeito de dar uma amenizada nesse processo, né? Aliás, não sei se vocês sabem, o mundo hoje, por exemplo, ele é cauteloso para algumas situações. Por exemplo, para uma situação onde a vida na Terra seja dizimada, existem bancos de sementes. Então todas as espécies vivas que existem na face da Terra, de plantas, existem sementes, vários tipos, em pelo menos 2 cofres subterrâneos, blindados, à prova de radiação, à prova de bomba atômica, onde algumas nações se organizam para guardar essa semente de tudo que tu pode imaginar nessa vida, das proibidas e das não proibidas, tudo lá. E a cada tempo eles trocam, eles jogam as que estavam muito tempo armazenadas e botam novas, para que na hora que der uma pane mundial e a vida na Terra morrer, a gente ter chance de replantar a vida na Terra. Olha que bacana. Né? Então tem gente preocupada com isso, sim. Alguém ia fazer uma outra colocaçãozinha? Não? Galera, olha só o que eu vou fazer agora. Não tem nada de novo que eu vou fazer agora. Eu vou usar a física velha para poder concluir algumas coisas interessantes. Imaginem vocês, por exemplo, que aqui nas costas de vocês tem um polo norte de um ímã e lá atrás do quadro um polo sul. Como é que ficariam as linhas de campo magnético?
para dentro do quadro, bolinha com um xizinho. Hoje a gente já fez bolinha com xizinho, vamos fazer com um pontinho então. Então o polo norte está atrás do quadro e o polo sul está aí atrás de vocês, pode ser? Então eu poderia representar o campo magnético dessa maneira. Mas pensem comigo, campo magnético então gerado por um ímã permanente aqui na sala, apontando para vocês. Perfeito esse campo magnético, linhas paralelas igualmente espaçadas, quer dizer que é um campo magnético uniforme. Eu vou pegar um fio reto e longo, e vou mergulhar aqui. E vou fazer a corrente elétrica passar por esse fio reto e longo, uma corrente I. O que acontece quando o campo magnético, quando o fio é percorrido por corrente elétrica? Gera campo magnético, mas já não tinha o campo magnético lá antes. Quer dizer que o campo magnético que já existia vai interagir com um novo campo magnético gerado pelo fio. E o fio vai ser empurrado para algum lugar. Tu arriscaria dizer para onde esse fio vai ser empurrado? Menos tu que está com a mãozinha na posição que vai pegar. Isso. Para onde é que esse fio vai ser empurrado nessa situação? Velocidade, cadê a velocidade das partículas? É o I, né? Não é a partícula, não é o Izinho? O campo magnético é apontando para vocês, tudo bem? Olha para onde é que vai estar a força? O fio vai ser empurrado para baixo. Nós precisamos calcular com que força esse fio vai ser empurrado para baixo. Porque volta e meia a gente faz instalação de fio onde tem campo magnético. Se não tomarmos cuidado, o fio pode ser partido pela força eletromagnética. E a gente vai achar ainda que é uma coisa do além. Sim. E não é, é só força eletromagnética. Como é que calcula a força eletromagnética mesmo? Como é que calcula a força eletromagnética? F vezes B, aliás, F é igual Q vezes B, a ordem ali não vai importar, só na faculdade, vezes seno de alfa. Mas espera aí, o que é corrente elétrica? Não é carga sobre tempo? Se eu quiser achar a carga, está dividindo, passa. Então tu deve concordar comigo que é justo eu, no lugar da carga, colocar I vezes ΔT. Mas quem é esse ΔT? É o tempo para as partículas saírem daqui e chegar até a região onde acabou o campo magnético, né? Certo? O que é velocidade? O que o nosso querido Galileu nos falou sobre velocidade? É ΔS sobre ΔT. ΔS sobre ΔT vezes B. Nesse caso, qual é o ângulo entre a velocidade e o campo magnético? Velocidade é o I e o campo magnético aponta para vocês, é 90 graus, né? Certo? Se eu quiser fazer a demonstração genérica para outros ângulos, eu posso deixar um seno de alfa aqui. Olha que bonito, ΔT corta com ΔT. E o que é esse ΔS? É o comprimento, parabéns, que o fio tinha imerso em campo magnético. Olha que bonito que vai ficar a forma. Aqui é L e aqui é B. Se for 90 graus, como esse caso, pode até ignorar aquilo ali. A fórmula ficaria BIL. Fórmula do BIL. Fio imerso em campo magnético. Chama o BIL para te ajudar. Pronto, beleza? Se o fio estiver oblíquo em relação ao campo magnético, só aparece na fórmula o seno de alfa. Eu vou te perguntar então, do que depende a força eletromagnética que age em um fio imerso em campo magnético? Do tamanho do fio que está imerso no campo. Cuidado, hein? Se o fio tem 1 km, mas só 1 centímetro está mergulhado no campo magnético, é só 1 centímetro que tu vai usar. Claro, o I, quanto maior o I, maior o campo que ele próprio gera, mais vai interagir com o campo que já existe, lógico. E o ímã que já estava na região, né? Faz sentido? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Já tinha um campo magnético, eu coloquei um fio mergulhado nesse campo, quando a corrente percorreu o fio gerou o seu campo magnético que interagiu com o campo que já existia e forçou o fio. Beleza? Então, peraí. E se eu tiver um fio aqui e outro fio aqui? Os dois passando corrente elétrica. Um fio não vai gerar campo magnético no outro? E esse outro fio não vai sofrer ação desse campo magnético? Ou seja, eu também tenho que tomar cuidado quando eu colocar dois fios próximos uns do outro. Porque um gera campo magnético e esse primeiro sofre força eletromagnética. Bem rapidinho. Pensa comigo, ó. Fio 1, que tem uma corrente para cima 1. Fio 2, que tem uma corrente para cima 2. Uma coisa que é importante te concentrar. Qual fio vai gerar campo magnético? Qual fio vai sofrer força eletromagnética? Os dois vão gerar e os dois vão receber, mas na hora de fazer a conta tu vai ter que selecionar quem é quem. Então seleciona.
Pode ser. Minha mãe mandou. O I2 sofre a força. Então o Bill vai vir nele. Não é isso? E esse cara está gerando campo. Para onde é que é o campo gerado aqui? Beleza, galera? Usa a mãozinha direita. É para dentro. Concorda comigo? Atenção! Esse campo magnético aqui foi gerado pelo fio 1. Como é que calcula campo magnético gerado pelo fio reto? B igual μ0I sobre 2πr, porque sem o π, expira. É isso aí, expira. Era o que eu queria. Quem está gerando o campo magnético é o fio 1, né? Nada mais justo chamar de I1 sobre 2πr. Quem é esse R? A distância entre os fios. Quem é o campo gerado? Quem é o campo gerado? μ0 I1 sobre 2πr. Quem é esse I? É o I2, porque é do fio 2, vezes L. Para que serve essa fórmula? Calcular a força entre dois fios. Como que os fios têm que estar retos, paralelos, percorridos por corrente I1 e I2? A pergunta é, para onde vai ser essa força? Regra da mão direita, achei o campo. Regra da mão direita modificada, esse fio vai ser empurrado para lá. E esse? Vai ser puxado. Para quem tem dificuldade com a regra da mão direita, tem que decorar sentidos iguais da corrente, atração. Sentidos opostos? Não recomendo essa decoreba. Recomendo saber fazer a regra da mão direita modificada e tirar na hora a solução. O que é aquele L? Isso, é o comprimento dos fios que estão paralelos um ao outro, por isso imerso em campo magnético. Ai meu Deus, a tarefa! A tarefa dessa parte. É o 7 já, hein? Tarefa dessa parte, volume 7, volume 7. Alguém tem o volume 7, por favor? Volume 7, volume 7. Olha só! Tarefa! A tarefa dessa aula, página 97 e página, além da 97, e página 94. A 14 eu fiz para a galera do 3A. A 14 ali da página 94. Se tu ficar com dúvida, tu pode dar uma olhadinha. Beleza? Muito obrigado pela paciência.